Você já ouviu aquele ditado que diz que o peixe ele morre pela boca? Pois é, lá em Gênesis está escrito, tá? De tudo que existe lá no jardim comerás, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal que existe no meio do jardim. Dele não comerás, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás e não viverás. Né? Por que não viverás? Morrerás e não viverás, porque existe ainda uma promessa de Deus para a ressurreição das pessoas que, que têm vida, que obedecem a Deus. Ainda existe uma promessa de ressurreição. Quando aquele tempo disse morrerás e não viverás, quer dizer que essas pessoas elas não têm mais, tá, o direito de ressurgirem no dia em que Deus trazer dos mortos todos aqueles que ele vai trazer a juízo, entendeu? Então é isso. E o peixe morre pela a boca. E você não deve comer do fruto do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Você segue o seu coração para fazer as suas escolhas, né? O coração do homem às vezes ele é enganoso e as pessoas com restrições alimentares acabam morrendo por causa da sua falta de força para resistir àquilo que está no seu coração. O desejo de comer, de ingerir, de se alimentar de algo que vai trazer prejuízo à sua saúde e, em consequência, à sua morte. Entendeu? Se você quer viver bem e viver melhor, busque entender qual as necessidades do seu corpo, o que você pode e o que você não pode. E se alimente daquilo que pode te fazer bem, que traz saúde para você, que te faz bem. E se você tem restrições alimentares, né, do açúcar, do álcool, seja lá do que for, procure cortar essas coisas. Procure resistir ao desejo do seu coração, conhecimento do bem e do mal. Você sabe o que te faz bem e você sabe o que te faz mal. E desde o princípio, as pessoas estão morrendo por causa das suas más escolhas. Pense nisso. Confie em Deus e Ele vai te orientar como viver bem e viver melhor. Conheça a si mesmo, procure conhecer os seus limites, né? Veja se você não tem, por exemplo, intolerância à lactose. Veja se você precisa diminuir a quantidade de sal, de açúcar no seu alimento. Entenda o seu corpo, preocupe-se com você, né? Isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.